Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo trazendo aí notícias do Palmeiras nesta quarta-feira. O Verdão que está em preparação para o duelo contra o Chelsea, quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Vale vaga na semifinal do campeonato. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Nesse vídeo trazendo as últimas notícias. Palmeiras tem desfalques, né? O Gustavo Gomes, Murilo e o Piquerez não vão poder jogar essas quartas de final. E o Abel Ferreira está montando aí a melhor formação para o duelo. Vamos aí para as notícias e logo depois eu trago informações atualizadas do Verdão. Começando, então, atualizando tudo de Mundial pra gente. Linares. Oi, Mari, grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Falamos aqui da frente do Centro de Treinamentos do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, e é por aqui que o Palmeiras tem feito sua preparação de olho na partida contra o Chelsea, sexta-feira, aqui na Filadélfia. Ontem, o técnico Abel Ferreira comandou um treino tático em que não pôde contar com o atacante Paulinho, fazendo sua rotina de controle de carga. Também não participou o Piquerez por conta de uma gripe. O Piquerez, que inclusive é uma das baixas para a partida contra o Chelsea na sexta-feira. Ele está suspenso, assim como o Gustavo Gomes. E a linha defensiva ainda tem uma baixa importante com o Murilo, que está lesionado. O Palmeiras vai fazer logo mais 2 treinamentos por aqui, agora na parte da manhã e outro à tarde. A gente vai poder acompanhar os primeiros minutos desse primeiro treinamento do dia e, claro, já de olho e projetando como que o Abel vai montar essa equipe em cima desses desfalques e também pensando no adversário que vai ter pela frente esse duelo contra o Chelsea, que acontece sexta-feira aqui na Filadélfia. A bola rola às 9 da noite no horário local, 10 da noite pelo horário de Brasília. Tem sido dias de chuva por aqui, hoje mais uma vez, isso já tira um pouquinho do excesso de calor que estava fazendo. Teve uma onda muito forte de calor aqui na Filadélfia. Ainda fica muito abafado quando para de chover, mas para o dia da partida sem previsão de chuva, só que com o jogo sendo à noite também ameniza em relação ao sol, que tem sido bastante forte por aqui. Mari. Linares, obrigada, e a gente volta a conversar, vai se proteger aí da chuva. O Linares volta também ao longo do programa. Nessa semana, normalmente a gente pensa assim, no Mundial, num torneio de tiro curto, que não são grandes adaptações que o treinador tem para fazer. Porque você tem um plantel e você tem, às vezes, 3, 4 dias, outro jogo, 2 dias, jogo e acabou a competição. Só que não é verdade para o Palmeiras. Teremos grandes alterações na equipe para o jogo contra o Chelsea, Jailson. Suspenso, né? Então, os 3 ali, né? Fora o setor defensivo bastante prejudicado da equipe do Palmeiras. Assim, o nível para mim cai consideravelmente, porque para mim, o Gustavo Gomes ao lado do Richard Rios é um dos principais jogadores da equipe. Tudo bem que o Paulinho tem lá seus 30 minutos, né? Contra o Inter Miami e também agora contra o Botafogo ele acabou definindo. Mas 90, Gustavo Gomes está fazendo bastante a diferença. Piquerez é regular, mas não vem sendo aquele grande destaque. Só que o Vanderlan tem algumas questões defensivas que ele acaba deixando a desejar. O Piquerez pode ser nota 6,5, 7 em várias, né? O Vanderlan a gente não sabe. Já alterna um pouco. Então, sim, o Abel vai ter que mudar justamente por conta da suspensão dos seus jogadores e vai ter que, o Murilo a lesão, né? E vai ter que se desdobrar mais uma vez para ver o que acontece. Mas eu acredito que o plano em si, ele não tem como mudar tanto. Não vai mudar tanto. Vai ser mais a característica dos jogadores e, obviamente, os titulares vão fazer muita falta. Será que a característica vai ser mais do que foi o jogo contra o Botafogo, de talvez ir para cima e pressionar? Ou talvez uma coisa meio contra o Al-Ahly, de uma coisa mais reativa? Claro, eram condições diferentes pela temperatura, mas talvez de comportamento, Donk? Eu imagino algo mais próximo do Al-Ahly, né? Até pela questão da qualidade do adversário. A gente fala dessa substituição e estou de acordo com o Jailson, acho que taticamente não tem muito mistério, a questão é mais a defasagem dos titulares para os reservas, ainda mais quando você está falando dos destaques, o Pedro Neto vindo pelo lado direito, justamente é nesse embate que vai ter
com o Vanderlan. É que a questão mais de dúvidas, o Palmeiras foi meio que mostrando ao longo do torneio, né? Porque você tinha Veiga, Maurício, o Alan entrando. Então você foi meio que sanando as dúvidas de um time do Palmeiras que, quando chega, você não tinha certeza quem seria titular ou se alguém imaginava alguma coisa, mas tinha muito debate ali entre os jogadores, a forma como jogar. Acho que agora, nessa questão contra o Chelsea, é muito mais da defasagem entre as peças. E acho que isso acaba pautando um pouco o confronto, ainda que o Chelsea fique sem o Caicedo, que para mim, ao lado do Pedro Neto, são os principais jogadores do time no torneio. E o Caicedo acho que é uma das peças mais insubstituíveis, né? Dá um equilíbrio muito grande no meio de campo. Mas acho que pesa para o Palmeiras essa perda tão significativa de jogadores na defesa. Eu imagino um time mais cauteloso, pelo menos a princípio, contra o Chelsea. É que quando você perde um jogador, por mais importante que ele seja, ele é um jogador, ele não é um sistema, né? Sim. O problema do Palmeiras é que mexe num sistema inteiro, né? Um sistema defensivo da equipe, né? Esse que é o problema. Pra mim, tu matou a charada, porque são os 3 jogadores de um sistema defensivo que a gente vem falando que o sistema defensivo do Palmeiras tem funcionado muito bem, a não ser contra o Inter Miami. Ali contra o Inter Miami, para mim, o sistema como um todo não funcionou. Acho que respeitaram muito, né? Tanto o Messi quanto o Suárez. E ali foi um jogo, uma partida que aí você pega e faz um xizinho, risca em relação ao sistema defensivo. Mas geralmente, e toda a passagem do Abel Ferreira, né? Desde que ele chegou, ele tem construído defesas bastante confiáveis. E agora ele vai ter um desfalque considerável. E assim, juntando todos, eu acho que o Gustavo Gomes é um cara que vai fazer muita falta, não só pela liderança técnica, liderança também como capitão ali na zaga. E tem aquela coisa também, das vezes, do jogador mais experiente ou mais referência, beleza, mudou toda a linha de defesa, mas manteve o capitão, o zagueirão xerife, que seria o Gustavo Gomes. Se dá um problema na lateral direita, o cara olha pra trás e ele vê o Gustavo Gomes, beleza, o cara dá uma indicação. Deu um problema na lateral esquerda, ele olha pra trás, ele vê o Gustavo Gomes, beleza. Dessa vez é todo mundo meio que se olhando pra tentar descobrir. Quem vai chamar quem? Quem vai chamar quem. Vamos ouvir o lado do Chelsea também, que se prepara para esse confronto contra o Palmeiras. I think for me personally it's not football. It's already 7, 8, 9. Professor Celso Zelt, olha o Vanderlan aí. Jovem, tá, mas... o quê? Umas 2 ou 3 temporadas no profissional do Palmeiras? Já experiente. Cara de garoto ainda, hein? Cara de garoto, mas já bem. Muitas passagens, não é um garoto que você está dando a camisa. O problema é o peso do jogo, ele falou isso, né? O jogo, talvez o jogo mais importante da vida dele até agora, e é mesmo. Em termos de jogo, ele até vai mais que o Piquerez. O Piquerez é mais equilibrado, né? E não por acaso é o titular. Precisa ver como a defesa do Palmeiras vai se comportar, né? Porque de toda a defesa só sobrou, tirando o goleiro, que nunca ninguém conta a gente mesmo, né? Nós goleiros, só sobrou o lateral direito. O resto tudo modificado. Bruno Fux já tinha entrado, fez uma boa partida. É uma expectativa grande porque precisa ter cuidados defensivos. O Pedro Neto vem aí e sua turma. O João Pedro, hein? Chegou, então, né? O João Pedro qualifica, né? Aquele João Pedro, Brighton de seleção. Que coisa, sobe bastante o nível, tá, do Chelsea, assim, bastante. É muito legal, né, ver o Vanderlan falando do Estevão. É um garoto ainda, de fato, né, são 4 anos de diferença. Mas ele tem 22 anos, ele também entra ali na categoria garotos, mas sim, é uma diferença considerável, pensando que pro Estevão pode pesar muito mais essa parte emocional, né, já tem pesado durante esse Mundial, agora enfrentando o seu futuro clube. Então, acho que o Abel tem que gerir muito bem esse momento do Palmeiras, né? Da expectativa criada por enfrentar o Chelsea novamente, de ter o Estevão no seu melhor de nível de concentração. Acho que até o próprio Vanderlan, para ele também vai ser um outro tipo de experiência, sem as principais referências da defesa, né? Porque uma coisa é você colocar um garoto ali, ainda com o Gustavo Gomes, com o Murilo, é uma defesa diferente do Palmeiras, com o Fux, com o Michael, enfim. Eu não estou tão segura assim com essa mudança. Eu achei até que o Abel poderia pensar num outro sistema para não perder tanto essa lateral esquerda. Eu gosto do Vanderlan, acho que ele tem muito potencial, acho que ele tem, de fato, um bom futebol, mas... disso que o professor falou, de apoiar tanto ou de não apoiar tanto na insegurança, eu não sei como que o Abel vai montar esse lado esquerdo para permanecer forte, se de fato é o Estevão novamente caindo por ali, se é uma pena não poder ter o Paulinho, né, a partir do início
do jogo, que também daria essa experiência para o time. Tomara que dê muito certo para o Vanderlan. A última vez que o Palmeiras enfrentou o Chelsea e que levou a prorrogação e que acaba perdendo por um pênalti, né? A mão do Luan, o Palmeiras perdeu também no aspecto físico, né? E ia para a cobrança de pênalti já sem jogador para cobrar pênalti. Né? Foi muito no limite físico. E dessa vez já começa com problemas, desfalques sérios, desfalques até do ponto de vista mental, né? Está perdendo o capitão. O Gomes é muito importante para esse time, né? Uma referência. Sim. Então precisa ver como o time vai, antes de tudo, como o time vai se comportar. Eu tenho muita curiosidade em ver o começo desse confronto. Eu acho que o começo desse confronto entre Palmeiras e Chelsea pode definir quem será o classificado. São muitas decisões que o Abel precisa tomar, né? Até por ter a defesa desfalcada, ele vai de Emi Martinez, que é um cara que protege mais, fica mais plantado à frente da zaga, ou vai de Aníbal, como o próprio Abel definiu, um cara mais caçador, que sai, que tem mais dinâmica de jogo. Do lado esquerdo, ele pode, quem sabe, gerar uma compensação por ali, como já fez até na final da Libertadores, com Scarpa voltando do lado esquerdo para ajudar na marcação. Essa figura agora pode ser o Maurício, né, que é jovem, tem muita dinâmica também, e aí volta o Estevão para o lado direito, embora o Estevão também faça esse papel de recomposição, já muito elogiado pelo Abel, mas é realmente algo que vai exigir muito da capacidade, dessa capacidade que o Abel tem, uma capacidade já comprovada de reinventar o Palmeiras. Desfalcado ou quando perde um jogador de forma definitiva. O Abel sempre soube se moldar a essas circunstâncias muito bem. Certamente confia nos jogadores. O Bruno Fux, por exemplo, um cara que me surpreendeu. Deu uma resposta muito boa no jogo contra o Botafogo. Para mim foi um dos melhores do sistema defensivo. O Mikael pode ser esse cara de chegar ali e dar conta do recado, até porque já foi testado em outras ocasiões, mas tanto Fux... Bom jogador também, né? Mas tanto Fux quanto o Mikael são jogadores num nível abaixo dos titulares, tanto de Murilo como o Gustavo Gomes. É o miolo reserva, né? E até do Vitor Reis, que estava há pouco tempo, são jogadores que ali para compor o elenco, mas não necessariamente para serem solução, para serem titulares. E o Vanderlan, a mesma coisa. Para mim, não tem comparação de nível entre Piquerez e Vanderlan, embora o Vanderlan seja mais jovem, tenha muita energia, mas ali na tomada de decisão e até na segurança defensiva, o Piquerez tem muito mais crédito do que ele. Naturalmente, são baixas consideráveis, mas que eu vejo que o Abel tem uma boa margem de manobra pela capacidade dele de reinventar o time em ocasiões difíceis, e essa é mais uma. O Palmeiras, com o time completo, seria favorito contra o Chelsea? Acredito que não. Para mim é um jogo muito equilibrado, o Chelsea com uma equipe muito jovem também, ainda num processo de amadurecimento, mas eu vejo que o Palmeiras, mesmo desfalcado, tem chance de passar, tem boas possibilidades. É muito curioso, né, da gente voltar naquele Chelsea-Palmeiras do Mundial de 2021. O que ainda tem hoje no time do Palmeiras é quase toda a parte defensiva, né? Porque você tem o Everton, você tem o Mike, você tem o Marcos Rocha, você tem o Piquerez, você tem o Gomes. E aí você já não tem mais o Dudu, você já não tem mais o Rony. A gente aí tem uma... Pra você, Mari, olha aí, ó. Então é isso. Titulares de Palmeiras e Chelsea na final do Mundial 2021, que foi disputado em fevereiro de 2022. O Everton, Marcos Rocha, é isso. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e o Abel. E meio Palmeiras contra nenhum time. Mas o desequilíbrio, olha o Chelsea, né? não tem mais ninguém. É gritante, porque o Chelsea passou por uma reformulação não só de elenco, mas de conceito. Antes o Chelsea era isso, contratava muitos jogadores, Kai Havertz, Lukaku, Thiago Silva, Rudiger, jogadores que chegavam e jogavam, prontos, era um time muito mais cascudo. Hoje, o modelo do Chelsea é apostar em jogadores mais jovens, alguns jogadores que vão ser emprestados no meio do caminho, como Andrei Santos, muitos sul-americanos, Moisés Caicedo, que não vai jogar, também é uma baixa relevante do Chelsea. A gente precisa falar porque é um jogador que dá muito equilíbrio ali no meio-campo. Mas são todos jogadores que ainda não atingiram o seu auge. Então, até o Cole Palmer é um jogador que está em processo de desenvolvimento, ainda oscila como
tem oscilado nessa temporada. Então eu vejo que é um Chelsea menos cascudo contra um Palmeiras que, num caminho contrário, até se tornou mais agressivo na sua política de contratações. Passou a contratar jogadores como Paulinho e Vitor Roque, que demandam um alto investimento. Passou a apostar em jogadores como Felipe Anderson, que chegou com mais de 30 anos e, quem sabe, até vivendo o auge da carreira, embora não tenha jogado tudo isso no Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje, em relação a 2021, 2022, chega fortalecido em termos de elenco. E eu acredito que isso pode ser o trunfo do Abel até para suprir essas ausências de jogadores, esses desfalques, mas é um Palmeiras mais forte. E o Chelsea, eu não diria que está enfraquecido, porque ainda assim é um elenco com muito investimento, um elenco caro, com jogadores muito promissores, mas por esse estágio de equipe, né, um time que voltou agora à Liga dos Campeões, que ganhou um torneio europeu, mas do último escalão, que é a Conference League, isso pode também ajudar o Palmeiras nessa de entendemos melhor o que é uma competição de mata-mata. Somos mais provados nesse tipo de circunstância do que o adversário, então é outro trunfo do Palmeiras. O que dizia Mário, só para completar, você estava dizendo, né, que o Palmeiras manteve ali a defesa, praticamente, né, a base da defesa, do sistema defensivo, da parte de trás. Porque do meio para frente mudou praticamente. A gente viu ali, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony, todos foram embora. Só o Veiga ficou e não tem sido titular. Aliás, desse time aí, a gente falou que é meio Palmeiras, mas só vai jogar o Everton. Né? Dos que sobraram, é só o Everton. Mesmo. Pois é. Só o Everton e o técnico Abel, que não é pouco, porque mantém a filosofia. O Chelsea com o Maresca, ele teve bons momentos na temporada. Assim. Eu acho que o impacto dele é quase que imediato. O Chelsea apresenta bons resultados e jogos legais, né, de acompanhar. Ele sempre tentando mexer nas peças da frente. Ele dispensa muitos jogadores quando ele chega, porque ele pega um elenco muito inchado ainda. E ele tem alguns pontos ali de que nem sempre ele sabe trabalhar com a posse. É um time que tem dificuldade se ele tem uma posse muito alta. A gente viu ali contra o Benfica, né? Só termina esse placar muito elástico em prorrogação e com um jogador a mais. Então, com a posse, ele tem dificuldade de encontrar espaço, fica nervoso. É um time muito jovem. Tem o Cucurella, que é um lateral, mas que sobe demais. Então, pode ser ali um escape, né? Pensando talvez até de mudar o Estevão de lado novamente, porque o Cucurella é lateral esquerdo. O Reece James, que também oscilou na carreira, mas que no Chelsea tem respondido um pouco melhor. Então, para o Palmeiras pode ser, né? O Palmeiras é um time que agride muito verticalmente, sabe muito bem, né? Com poucos toques na bola ali, chegar ao ataque. Mas o Chelsea também sabe fazer isso. Então, acho que o Palmeiras vai buscar um equilíbrio, talvez ali entender um pouco nos minutos iniciais. Não é uma má ideia deixar a bola com o Chelsea. Eu vejo o Palmeiras, Mário, um pouco mais maduro para esse tipo de confronto. Um time que é muito experimentado e, por mais que tenha mudado também, jogadores que chegaram já entendem um pouco do que esse momento representa. Vitor Roque, por exemplo, muito jovem, mas no Atlético Paranaense bateu uma semifinal de Libertadores. Final, né? Com o Filipão. Até o Paulinho, jogador, no ano passado com o Atlético, chegou em 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Palmeiras tem mais casca nesse aspecto. E do lado do Chelsea, embora não tenha todo esse corpo para competir em mata-mata, mas venceu a Conference League e o principal, é um time que usa o lado bom da juventude, que é para colocar intensidade no jogo, que é para ter um meio de campo pegador, que é para pressionar lá na frente. Então, o Abel já sabe o cenário que tem pela frente. É mais como vai lidar e qual vai ser a estratégia para o jogo. Mas se ele souber combinar um pouco do que fez contra o Porto e muito do que fez contra o Botafogo, que é o Palmeiras sabendo o que fazer com a bola, sendo intenso, sendo vertical quando preciso, ele tem ali bons elementos para conseguir sair com a classificação diante do Chelsea. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo, os comentaristas aí debatendo sobre o Palmeiras que está em preparação para o duelo desta sexta-feira, 22 horas, Palmeiras e Chelsea nos Estados Unidos, né? Mundial de Clubes. Trazendo notícias atualizadas aqui agora, para você ficar 100% atualizado aí com as notícias
do Verdão. Paulinho recebe apoio do elenco e tenta se manter decisivo no Mundial. Paulinho, ele tem sido muito elogiado aí, principalmente pelo que ele tem feito, né? Mesmo sentindo dores, mesmo precisando fazer a cirurgia, ele está indo para os jogos, né? Só pode jogar 30 minutos, mas está se esforçando e está sendo de suma importância para o Alviverde na competição. Trazer mais uma notícia aqui, falar sobre o Piquerez, né, que não vai poder jogar na sexta-feira, e a Juventus está querendo contratar o lateral. Na matéria você vê, Palmeiras deve recusar a proposta por Piquerez. Então o Palmeiras não vai facilitar a saída do jogador não, até porque ele é titular absoluto da lateral esquerda. Para encerrar o nosso giro de notícias, trazer uma notícia aqui sobre o Richard Rios. Richard Rios, que desde o início do ano vem sendo cobiçado aí por clubes europeus. Na matéria, Porto volta a procurar Palmeiras sobre Richard Rios. Mas Palmeiras também deve dificultar, até porque o Richard Rios é titular absoluto também no Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.